Olá, bem-vindo você, meu irmão, bem-vinda você, minha irmã. Estou de volta aqui com o nosso projeto a respeito da proclamação da palavra, da liturgia. Aqui é o professor João Antônio. Passei 2 semanas, 3 semanas, desde antes da semana do domingo de Páscoa, da semana da Páscoa, eu passei um pouco doente e com alguns afazeres que me tomaram realmente muito tempo. Foi impossível conseguir cumprir a agenda com vocês aqui, mas eu estou de volta agora e a gente vai para o treinamento das 2 leituras do quarto domingo da Páscoa, que acontecerá próximo domingo. Então, vamos lá. São 2 leituras muito pequenas, são 2 leituras muito tranquilas, né? Encerramos a quaresma de penitência, a quaresma de leituras grandes, né? Vamos agora novamente para, né, retomar nosso projeto. E aqui nós temos, né, lembre-se, se você gostar desse vídeo, clica lá embaixo para curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber quando novidades vierem, quando os novos vídeos sobre os próximos domingos, as próximas proclamações vierem a ser publicados, ok? Então vamos agora juntos pedir a intuição do Espírito Santo, a bênção de nosso Senhor, para que esse projeto continue com a graça dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bora lá? Primeiro domingo de Páscoa, deixa eu aparecer pequeno, como vocês já estão acostumados, e eu vou aqui para a nossa primeira leitura. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, né? As leituras aí dos domingos da Páscoa, a primeira leitura tem sido sempre dos Atos dos Apóstolos. Então vamos lá, né, com aqueles bons e velhos comentários, tá? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Primeiramente, preste bem atenção que é Atos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Isso pode gerar um trava-língua, aquela tendência nossa de não pluralizar, certo? Então, normalmente, tem gente que diz leitura do Atos dos Apóstolos, do ato. Não, mas não está no singular. Então, por favor, não comete esse erro. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Tudo no plural. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Ok? Naqueles dias, também no plural, atenção, naqueles dias, tá? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Ok. Então a gente vai subir um pouco o tom do Pedro, apenas para dizer que tem coisa depois, né? Naqueles dias, Pedro, ó, veja só como eu estou falando Pedro. Pedro, opa, tá faltando alguma coisa, ele vai completar. Então não é só naqueles dias, Pedro. Não, naqueles dias, subir um tom um pouquinho depois de dias para dizer tem coisa depois, tá chegando mais coisa. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Então, cheio do Espírito Santo é uma explicação a respeito de Pedro, pode ser falado com um tom um pouco menor, né? Naqueles dias, subiu, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Aí a gente vai sentir o disse, certo? O tom do disse é um tom de conclusão, você está concluindo a frase, certo? Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Então ele vai explicar, note, ele está chamando as pessoas a ouvirem. Então, como começa a fala de Pedro aqui, você pode dar um tom de outra pessoa, porque a partir daí até o final da leitura, isso é Pedro falando, isso é São Pedro falando, tá certo? Então, chefes do povo e anciãos, né? Obviamente isso é o que nós chamamos de vocativo.
O vocativo na língua portuguesa é quando eu estou querendo mencionar alguém, né? Chamando a atenção de quem vai ouvir. Então, chefes do povo e anciãos. Hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Tudo bem? É um pouco cansativo começar aqui e não dar pausa, mas o ideal é que você só dê pausa depois da palavra curado, ok? Então, isso vai ser falado num fôlego só. Hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Pausa, tá? Ficai, pois, sabendo... Olha só. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Aí você já pode dar uma pausa aqui, certo? A melhor forma é você ficai, pois, as duas palavras seguidas talvez seja mais fácil de entender, certo? Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos. Note bem que é muita coisa para falar, porque começa a explicação de São Pedro aqui. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré até aqui, até esse ponto. Você só vai se preocupar em dar aquele tom de explicação, aquele tom um pouco mais baixo, com a frase que está entre os travessões. Essa frase aqui, ó. Certo? Então vamos lá, vamos ler ela da maneira como fica mais fácil de entender. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Aí agora olha a seriedade da mensagem. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aí agora a explicação. Aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Então é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré que este homem está curado diante de vós. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré que este homem está curado diante de vós. Essa parte que está entre os travessões, essa parte que eu marquei de vermelho, é a explicação de quem é Jesus Cristo de Nazaré. Ok? Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Então, bora lá. A nova frase começa aqui. Jesus é a pedra que vós, construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Ok? Então, Jesus é a pedra que vós, olha só, os construtores, a explicação de quem são os vós, fala um pouco mais baixo, até um pouco mais lento, né? Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Pode falar com um pouco mais de seriedade isso aqui, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Certo? Veja só, seriedade nesse último versículo aqui, nessa última frase. Em nenhum outro há salvação. Pequena pausa aqui na vírgula. Essa frase pode ser dita com mais seriedade. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Pois não existe, essa aqui expressão não existe, e essa expressão debaixo do céu podem ser feitas com ênfase, tá? Pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Uma última leitura de toda essa primeira leitura, para a gente ver o ritmo como é que tá, certo? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse:
chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe, debaixo do céu, outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ok? Ensaie, treine várias e várias vezes, reveja essas dicas que eu dei, se você achar interessante, ensaie várias e várias vezes, tá certo? Para você proclamar e tocar o coração, tocar a alma, levar mais uma alma, mais um irmão para o convívio de Deus. Bora lá para a próxima? Segunda leitura. Agora, a segunda leitura do nosso quarto domingo de Páscoa é a primeira carta de São João, certo? Então vamos lá. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, ok? Caríssimos. Aquela pausa, mas você sobe um pouquinho o tom do caríssimos para dar ao ouvinte a certeza de que vem mais coisa. Pode ser que ele não esteja acompanhando pelo jornalzinho, né? Então ele vai ter que ouvir você. E olha, é muito importante que a igreja preste atenção mais em você que está proclamando do que do jornalzinho. Ela tem que ouvir você proclamar e tocar o coração dela. Então, caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Vede, tá certo? Significa vejam, vejam vocês. Na verdade, vede vós, né? Vós. Então, essa palavra aqui se fala vede, tá? Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Certo? E aí, o tom, né, que você dá de continuidade aqui, porque você vai falar alguma coisa, o que é que você vai explicar, né, o aposto disso, na verdade, você vai explicar qual foi o grande presente de amor que o Pai nos deu. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos, certo? Então, aqui, essa frase de sermos chamados filhos de Deus, ela tem que ter um tom de conclusão, certo? Por quê? Porque ela é a explicação do que vem antes, de qual é o grande presente de amor que o Pai nos deu, certo? Então essa é a conclusão. Por isso o tom vai ser um tom de conclusão, você está concluindo um pensamento. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Aí aqui, um tom de confirmação. Você está confirmando. Sim, nós o somos. É o que São João está pedindo. É o que São João está dizendo. Né? São João concluiu o pensamento quando disse de sermos chamados filhos de Deus. E aí ele confirmou alegremente. E nós o somos. Aí uma pausa, você vai poder respirar depois de nós o somos, né? Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Então, se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Veja só, ele está dizendo, aqui São João está dizendo o seguinte, ele fez uma condição, obviamente essa frase é facilzinha, certo? Essa frase, se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Ele está repetindo isso, confirmando que nós já somos filhos de Deus. Mas olha o que ele vai dizer. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Ou seja, aquilo que a gente vai ser nem sequer apareceu na nossa vida. A gente não consegue saber aquilo que a gente vai ser.
Então ele está dando uma ideia de esperança. Ele está dando uma ideia de não conformismo. Eu não vou me conformar, certo? Assim, poxa, eu sou filho de Deus. Eu já sou filho de Deus. Mas a minha vida, ela ainda é uma vida de convívio com o pecado, com o erro. Eu não vou me conformar em simplesmente Deus é meu pai e vou viver a minha vida do meu jeito. Não. Vai chegar um dia em que eu vou estar diante do Pai, se assim eu merecer, se assim o Pai me der essa graça, eu vou estar diante dele e é o que a gente vai ser quando estiver em contato com ele. A gente nem sequer sabe o que vai ser. A gente não consegue pensar em como vai ser o céu, não consegue imaginar como vai ser estar durante a eternidade diante da face de Deus. Então, ele quer dar um ar de mais esperança. Você já é filho de Deus, já é filho de Deus. Mas, você vai virar muito mais. O direito de ser filho de Deus, essa graça, vai se transformar numa coisa que a gente nem consegue imaginar o que é. Então, caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Nem sequer se manifestou o que seremos. Cuidado que, como aqui tem uma sílaba si, aí as pessoas tendem a esquecer esse segundo si. É normal quando se fala rápido, portanto, é necessário ensaiar bastante. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Então, olha só. Aqui, nessa segunda frase aqui, a gente dá uma ênfase de esperança. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Olha, nem sequer se manifestou o que seremos. Nós sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Então, essa expressão, quando Jesus se manifestar, ela pode ser falada com um tom um pouco mais baixo, porque ela é uma explicação a respeito de tempo, certo? Então, nesse tempo, sabemos que, porque a frase, na verdade, de São João é a seguinte: sabemos que seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Sabemos que seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Essa frase do meio, quando Jesus se manifestar, é um indicativo de tempo, é um advérbio, é uma adjunta adverbial de tempo, certo? Está dizendo quando é que nós seremos semelhantes a Ele, tá? Então essa frase em vermelho, ela pode estar um pouco mais baixinha. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Como esse tal como Ele é a última frase da leitura, então você dá um ar de conclusão, dá um ar de término. Você tem que falar, proferir como se estivesse concluindo o pensamento. Então, sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Então, um tom de conclusão aqui, tá certo? Bora lá, última leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por estar me acompanhando aqui. Espero poder ajudá-lo na proclamação da palavra para tocar mais corações aí na igreja, aí na sua paróquia, aí na sua comunidade. Que Deus te abençoe muito ricamente. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.